bem. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Dizer que estava com saudade dos irmãos, né? Vamos lá. Estive hoje de manhã, por ocasião da escola dominical, levando uma palavra, já estava agendado isso há muito tempo atrás, na Igreja Assembleia de Deus de Sobradinho. Trago o abraço do reverendo Lorival, né? O pessoal pediu para eu dar uma palavra lá atrás sobre depressão, leveza, foi muito bom. E depois eu trago o estudo que eu dei lá para os irmãos, tá? Eu vou agendar isso para que os irmãos tenham a oportunidade de participar e de aprender um pouco mais daquilo que, biblicamente, a gente pode pensar sobre esse assunto, tá? Então, trago o abraço dos irmãos. Já pediram para eu voltar de novo lá. Devo voltar ainda esse ano, porque não deu para falar tudo. Aí eu devo continuar na parte 2, falando sobre o assunto, tá certo? Eu queria lembrar só aos irmãos que sábado agora exatamente, lá na casa do presbítero Itamar, nós temos aí a continuidade do trabalho com os presbíteros, que naquela ocasião será especificamente direcionado às esposas dos presbíteros e a Luzinete, minha esposa, tá bom? Vamos orar por esse trabalho, lembrando que a partir do ano que vem era para fazer esse ano, mas por conta da pandemia, obviamente, não deu, os irmãos tiveram que se recolher e assim por diante, era para desenvolver trabalho paralelo, mas semelhante, com a junta diaconal. Isso deve acontecer no ano que vem. O trabalho com o conselho continua no ano que vem e, paralelamente a isso, a gente inicia aí um trabalho com a junta diaconal. Então, os irmãos amados aí da junta diaconal, e provavelmente a gente deve ter eleição da junta diaconal, né? Acho que, se eu não me engano, venceu o mandato do... Como é que é o nome dele? Esqueci agora. Álvaro, né? Eu estava pensando em Álvaro, achei que ia errar. Do Álvaro, tá? E a gente deve fazer eleição aí, penso eu que final do primeiro semestre, segundo. Vamos aguardar ver o que vai acontecer no mundo, né? Não dá nem para a gente falar mais nada hoje. A gente nem sabe como é que as coisas se darão. E, sexta-feira agora, os jovens, me perdoem, esqueci de colocar no boletim, coloco no próximo. Nós temos, com a graça do bom Deus, nosso estudo sexta à noite, tá certo? No livro lá, lado a lado, a gente continua aí, tá agendado. Tá certo? 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá. Ministério de Mulheres, estou vendo se me faltou alguma coisa aqui. Terça-feira, mulheres, está agendado aí, tá bom? A gente vai continua o nosso estudo. Lembrando que eu vou encerrar os estudos, as mulheres, os jovens namorados, está acertado lá sábado que vem, aqueles que não puderam continuam, retomam sábado que vem. Eu devo terminar isso no final de novembro, tá? Porque dezembro está todo mundo aí com a cabeça voltada para o Papai Noel. Não, espero que não, né? Todo mundo voltada para o Natal, e o pessoal fala, mas não foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Eu sei lá que dia que ele nasceu, eu sei que ele nasceu, velho, e ninguém pode negar que ele nasceu, então pronto, né? A gente comemora essa data e fim de papo, tá bom? Então vamos nos alegrar que dezembro é um período aí de nós comemorarmos. Só foi possível a morte e ressurreição, porque um dia houve a encarnação. Então há muita coisa para a gente aprender a respeito da encarnação de Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado pela tua palavra, louvado seja o teu nome. Seja conosco, obrigado pela misericórdia exercida com cada um dos teus filhos aqui presentes. Ajuda-nos, ó Deus, e continua a intervir sobre a nossa vida, para que não haja obstáculo, para que a tua palavra seja entendida e desejada por nós. Ser conosco e continua transformando a nossa vida, nos preparando para aquele grande dia onde o Senhor há de voltar para nos buscar, para vivermos eternamente contigo. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a igreja, o Israel de Deus. Quem é que nós somos?
para um pouquinho para pensar sobre a sua identidade. À luz da nossa identidade, nós temos noção, uma ideia de, a partir disso, sabermos quais são as nossas funções, para onde iremos, o que faremos, e para onde não iremos e o que não faremos. O texto que nós já estudamos na semana passada falou lá, a partir do verso 6, da segurança que nós temos em Cristo Jesus, já que, de modo algum, alguém seria envergonhado. Então, a ação à luz disso seria uma tranquilidade. A afeição por Cristo, já que Ele é a preciosidade, uma pedra rejeitada, mas para nós uma pedra de grande valor, o que significa que deveria trazer amor e alegria. E também o governo com Cristo, já que nós somos, vocês lembram disso que eu explorei bastante, sacerdócio real, o que significa que deveríamos entender a responsabilidade natural que existe na vida dos filhos de Deus, já que nós não somos só sacerdotes, mas nós somos sacerdotes da realeza. Então, por exemplo, é estranho na igreja de Corinto que as pessoas se lancem, irmãos, aos tribunais de pessoas que não necessariamente comungam da nossa fé. É absolutamente estranho isso. Por quê? Porque ele diz lá, já explorei, os detalhes, a gente viu isso, porque a gente vai julgar o mundo, a gente vai julgar os próprios anjos. Então, a gente literalmente está se colocando debaixo da nossa própria função. A gente está, quando faz isso, parecendo-se mais com sapo do que com príncipe. Nós deveríamos ter ações de alguém que é educado na realeza. Nós deveríamos manifestar a nobreza da nossa origem, o sangue real, vermelho que todos nós temos, porque nós somos sacerdotes, mas nós somos sacerdotes reais. Dito isso, ele continua literalmente explorando a ideia de que aquilo que estava destinado ao povo de Israel no Antigo Testamento, as promessas feitas, elas foram aplicadas e destinadas à igreja no Novo Testamento. É só para lembrar, eu não estou fazendo distinção de igreja no Novo Testamento e povo de Israel no Antigo Testamento, porque a igreja começa no Antigo Testamento, tá? A única questão é que ela começa no Antigo Testamento, mas especificamente Deus se revela ao mundo por intermédio do povo de Israel. Deus não se revelou ao mundo por nenhum outro povo que não seja o povo de Israel. Então, esta exclusividade da recepção da revelação do povo de Israel é que no Novo Testamento isso é aberto e agora a revelação fechada, as promessas então que haviam sido feitas, a maioria delas, porque ainda existem promessas em aberto para o povo de Israel, está lá em Romanos, mas não é nosso assunto agora, mas a maioria das promessas feitas ao povo judeu, Pedro toma destas promessas e aplica à sua igreja neste momento. Então, nesse sentido, só para a gente ter uma ideia disso, nós não temos mais o templo como habitação de Deus, porque todos nós somos pedras vivas de um novo templo que Deus está construindo. Nós não temos mais levitas como no Antigo Testamento, porque todos nós somos sacerdotes, os sacerdotes reais. Nós não temos mais descendentes de Abraão, já que o povo se alegrava por fazer parte da descendência de sangue de Abraão, porque literalmente todos nós somos povo de Deus. Nós não temos mais a exclusividade da bênção de Deus sobre Israel, porque ela perdeu isso, agora todos nós somos uma nação santa. E, obviamente, o povo de Israel se vangloriava por ser o único povo escolhido da parte de Deus, mas agora todos nós somos povo de Deus. Então, só para a gente equilibrar e entender o que é que Pedro está fazendo aqui, pegando essas promessas destinadas ao povo de Israel, à igreja no povo de Israel, e aplicando agora a igreja neste novo momento da administração da aliança de Deus. Com isso, nós temos aqui algumas das questões que apontam para a nossa identidade. E a primeira delas é que nós fomos separados para Cristo.
Aí diz o texto que nós somos uma nação santa. Pedro fala a respeito do Antigo Testamento, mencionando como um povo adquirido. Deus, então, escolhe os descendentes de Abraão para ser um povo santo, separado das nações pagãs idólatras. Você vai se lembrar que Deus chama a vida de Abraão e diz assim: Abraão, antes de qualquer negócio, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Por quê? Porque a família de Abraão era uma família idólatra. Você vai se lembrar que quando Deus está começando a montar, tem os patriarcas, aí vai montando o povo judeu, né? Eles crescem quando eles estão escravos no Egito, e aí surge então o povo de Deus, coletivamente falando, e aí você vai se lembrar que na sua caminhada, Deus insistentemente diz: quando vocês entrarem numa nova terra, não imitem os costumes daqueles povos e daquelas nações, porque eles agem como se eles não tivessem um Deus e uma direção. Vocês não são igual a eles. Vocês têm um Deus e uma direção. Então, as ações de vocês devem ser absolutamente diferentes. E a primeira ação que se espera do povo de Deus, absolutamente diferente, é que nós não mais adoremos vários deuses, mas que nós, por definição, adoremos o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, dos 10 mandamentos, o primeiro deles: não terás outros deuses diante de mim. O que significa que, por essência, irmãos, literalmente por essência, nós somos um povo que fomos chamados para adorar. Cantamos isso. E nós precisamos prestar atenção, porque senão nós tentaremos trazer motivações, subsídios, práticas, para que as pessoas, quer presentes ou quer aquelas que estão em casa, não me interessa, a gente tente, por um convencimento, um tipo de persuasão eficaz, pelas razões erradas, pelas motivações erradas. Se Jesus Cristo, se nós não entendermos que aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo foi literalmente para nos tirar da idolatria e nos levar para uma adoração viva e verdadeira, não tem argumento na face da terra que traga as pessoas até a igreja para louvar o nome de Deus. Porque quem faz isso, abre aspas, diferentemente do momento de pandemia que vivemos, antes que alguém me bata, fecha aspas. Quem faz isso ainda não entendeu a finalidade precípua, principal e essencial de cada um de nós, onde nós fomos chamados para adorar a Deus. Não há nada que eu possa argumentar mais para cada um de nós para sermos persuadidos e convencidos a respeito disso. Quando nós não vimos adorar a Deus, quando nós somos displicentes em relação a este papel e aquilo que constitui a nossa identidade, significa literalmente que nós estamos menosprezando aquilo que Deus fez, chamou, tirou cada um de nós, senão estaríamos nas trevas, senão estaríamos longe, ainda em práticas absolutamente absurdas, como em alguns lugares, adorando um porco, adorando uma vaca ou adorando um rato. Deus nos livrou da miséria, irmãos. Deus foi muito bom com a vida de cada um de nós. Se entendêssemos isso, e certamente nós entendemos isso, isso é a motivação que nós precisamos para vir aqui. Pois quando nós vimos para adorar a Deus, nós vimos fazer aquilo que é o cerne da nossa identidade. Uma identidade de adoradores, porque nós somos uma nação santa. Santa é separada. Santo é tirado para determinada finalidade. Santo um vaso era santo, não tinha ética. Um vaso não faz nada de bom ou de ruim. Um vaso é uma coisa inamovível. Um vaso é alguma coisa sem vida. Mas que Deus se utiliza desse tipo de argumentação para demonstrar à vida dos seus que existe a possibilidade de pegarmos determinadas coisas inanimadas ou animadas e separarmos para determinados fins e objetivos. Do mesmo jeito que eu e você fazemos quando nós vamos fazer uma viagem. Quer seja para a Europa em época de frio, você pega determinadas roupas com essa finalidade. Quer seja para a praia em época de calor, você pega outras roupas com essa finalidade. Quer seja para poder defender um doutorado, você pega outras roupas para aquela finalidade. E assim nós separamos as coisas e usamos para determinados fins. Deus separou você e eu para a única finalidade, que é eternamente adorarmos o bendito nome do nosso Deus. Só isso deveria ser esse entendimento, a motivação de que precisamos, para que nada
absolutamente nada, nos tira do caminho que é o cerne da nossa identidade. Uma identidade de que nós nascemos para sermos adoradores, porque nós somos uma nação de adoradores. A segunda coisa, tem mais aqui, mas eu vou adiante, porque senão eu não vou conseguir terminar. Segunda coisa é que nós fomos adquiridos por Cristo. Quando ele diz que somos de propriedade exclusiva de Deus. Adquiridos significa comprados por um preço. Nós somos adquiridos, mas não saiu barato. A graça é barata, mas não é barata. Paulo vai orientar Tito, por exemplo, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos, ou nos lavarmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu e você fomos literalmente comprados pelo sangue de Jesus. Tem uma ilustração que ela é conhecida, mas ela diz que um menino construiu um barco e no final veio a chuva, levou o barco e ele perdeu aquele barco. E ele vai, quando passa a chuva, alguém pegou o barco e botou o barco para vender. E ele vai lá, esse barco é meu, mas ele não tinha como provar, ele junta dinheiro, pega o dinheiro e compra um barco que já era dele, e vira para o barco e diz assim: você é meu 2 vezes, eu te fiz e eu te comprei. Todos nós precisamos entender que nós não tem meu corpo, minhas regras. Se quiser isso, beleza, para mim está valendo. Mas só quem pode falar isso é Deus, porque nós somos o corpo de Cristo. E nós não podemos fazer conosco o que nós quisermos, porque nós não nos pertencemos, é Ele que é dono de cada um de nós, porque Ele nos fez e nos comprou. Então, se é meu corpo, minhas regras, nós vamos andar com as regras daquele que é dono da vida de cada um de nós. Dono por ser criador e dono por ser resgatador. O que significa que, se nós entendêssemos isso, nós deveríamos ter uma eterna gratidão. Não só adoração, mas uma eterna gratidão. Gratidão porque nós não éramos para estarmos aqui. Gratidão porque éramos para estarmos ainda perdidos. Mas por graça, por bondade, Deus literalmente tira a vida de cada um de nós de onde estávamos, faz um povo onde Ele ainda está reunindo as pessoas que vão pertencer a esse povo. O dia do número dos eleitos, 144 mil. É só um número redondo, porque se fosse um número definitivo, não tinha nem razão para a gente ficar aqui, porque 144 mil já encheu faz muito tempo. Mas a Bíblia diz, é uma ignorância, velho, porque no mesmo texto de Apocalipse que fala dos 144 mil, no verso de baixo, ele diz que existe uma quantidade inumerável de pessoas que se encontram cantando ao Cordeiro de Deus. Como é que é inumerável se ele acabou de falar que é 144 mil? Só tem uma possibilidade, o cara não pode ser tão ruim assim de matemática. É que os 144 mil é um número figurado, não tem outra possibilidade de interpretação. O que significa dizer que ainda está aberto. Deus está amealhando aqueles que vão fazer parte de uma nova raça, da qual ele é o primeiro que ressuscitou. Deus está levantando essa raça, do qual eu e você já fazemos parte. O dia que esse número se completar, a história é Zé Fini, e é bom que todos nós estejamos unidos e bem acertados com ele, porque a gente não sabe, a qualquer momento, esse número pode se completar. Mas até lá, nós deveremos ter, literalmente, entender que nós somos chamados para adorar e entender que nós somos chamados para glorificar, entendendo a gratidão que eu e você temos por ter ele tirado de onde nós estávamos. A terceira coisa é não só separados para Cristo, adquiridos por Cristo, mas iluminados em Cristo. Diz ele que literalmente nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao longo da história, o mundo não regenerado tem enfrentado basicamente 2 classes de problemas, ou 2 classes de obscurantismo. O primeiro deles é o intelectual e o segundo deles é o moral. Pedro está se referindo ao moral. O obscurantismo intelectual é a ignorância, a incapacidade para enxergar a verdade. O obscurantismo moral é a incapacidade para desejar e fazer aquilo que a verdade aponta. Então, enquanto que o intelectual a gente não consegue ver, o obscurantismo moral a gente não deseja ver.
A gente quer continuar na ignorância. Um distanciamento moral, uma situação moral é tão gritante de cada um de nós antes de conhecermos a Cristo, que isso diz respeito à sua extensão e à sua profundidade. Os incrédulos são assim. Nós éramos assim quando nascemos em pecado e em pecado nos concedeu a nossa mãe. Entretanto, não somente andamos na escuridão, mas o pior de tudo, amamos a escuridão. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amaram mais as trevas. Eu tenho insistido nesse ponto, baseado, por exemplo, em Provérbios capítulo 1, que nós conhecemos alguém por aquilo que a pessoa ama, deseja e aborrece. Há vários textos que dizem isso. E aqui é mais um deles, exemplificado, porque nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas as trevas de onde nós saímos, as trevas que é o indicativo de onde nós estávamos, as trevas que sugerem uma ausência de Deus em alguma medida, que sugerem uma absoluta ignorância, um domínio do mal, um domínio de Satanás, que era este o lugar em que nós nos encontrávamos, nós não tínhamos a capacidade nem para enxergar e nem para desejar o caminho que Jesus Cristo apontou para cada um de nós. Absolutamente incapazes de sair do lugar. A luz, quando a luz brilha nos corações, literalmente daqueles que estavam em trevas, significa que é o contraste da ignorância para o conhecimento, o contraste de entrar no reino para ser estranho do reino, o contraste da mentira para com a verdade e da vida eterna para com a vida de perdição. A luz brilhou no coração de cada um de nós e nós precisamos entender que a conversão indica que nós estávamos em trevas e viemos para a luz, para uma maravilhosa luz, onde estas pessoas que vieram para a maravilhosa luz receberam uma luz tanto intelectual para enxergar a verdade, quanto moral para desejar a verdade. Significa que quando existe uma falta de desejo da alma, significa que quando existe uma dieta espiritual alimentar, significa que quando nós estamos com os nossos anseios espirituais embotados, significa que quando não há fome, porque quando há fome, quem tem fome tem pressa, quem tem fome age de acordo com a sua fome, e nós acabamos de ler o texto que o único que pode matar a nossa fome é Jesus, o único que pode alimentar a nossa vida é Jesus, e Ele chama cada um de nós para nos alimentarmos dEle constantemente, e se nós entendêssemos isso, nós cobriríamos qualquer tipo de obstáculo para suprir uma necessidade que é essencial na vida de cada um de nós, que é nos alimentarmos das coisas espirituais. Embotamento, esquecimento, má vontade, falta de desejo de se alimentar das coisas espirituais, isso indica a vida de alguém que está morto. Porque alguém que está vivo, eu me lembro de ter participado de escola dominical 8 horas da manhã, participado da escola dominical 10 horas da manhã, antes do almoço, depois do almoço, antes da escola dominical, do culto 5 horas da tarde, depois do culto às 9 horas da noite. Até que a gente fazia essas coisas para poder tentar atrair a vida daqueles que frequentemente não eram frequentes na escola dominical, para quem sabe oportunizar um momento, uma chance, para estas pessoas adequarem a sua agenda para participarem, até que nós depois fizemos uma conta e aquelas pessoas que não iam na escola dominical num determinado horário, elas não iam em horário nenhum. E aquelas pessoas que iam na escola dominical em determinado horário, elas iam em qualquer tipo de horário. Até que uma senhora levantou e disse: pastor, você pode colocar a escola dominical de madrugada a hora que o senhor quiser, porque quem está com fome sou eu, quem quer matar a fome sou eu, o senhor coloca que eu venha. Porque a maravilhosa luz nos tirou de um amor às trevas para um amor à luz. Um sentimento em relação às trevas para um sentimento novo em relação à luz. Um desejo que tínhamos para com as trevas para um novo desejo que agora temos para com a luz. Irmãos, nada pode produzir e modificar humanamente isso de cada um de nós. Só Deus pode fazer isso. O que significa que eu não tenho argumento maior
a não ser dizer a cada um de nós onde é que se encontra o nosso coração, onde é que se encontra o nosso amor. Pois quem ama procura oportunidades para manifestar o seu amor, como também oportunidades para conhecer aquele que o amou. Eu vou repetir bem devagar. Estou acelerado, eu sei. É porque eu estou empolgado. Quem ama procura oportunidades para manifestar esse amor. Se era amor às trevas, ele vai procurar oportunidade para manifestar o amor às trevas. Mas se era amor à luz, ele vai procurar oportunidades para manifestar o amor à luz. Mas não só isso. Quem ama procura oportunidades para conhecer aquele que lhe amou. A palavra de Deus é a única carta que existe na face da terra escrita com o dedo de Deus. Deus não tem dedo, é uma linguagem antropomórfica para mostrar que nós estamos nos utilizando da linguagem que nós conhecemos para dizer que aquilo que aconteceu lá no monte, lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, quando Deus, com o seu dedo, ele escreve o que ele espera, e aí os 10 mandamentos, quando ele vem, ele vai sendo amplificado, a sua revelação. Por isso que nós dizemos que a revelação de Deus, entre outras coisas, ela é progressiva, mas não é contraditória, ela é progressiva e complementar. Significa que o que Deus espera de cada um de nós não é só adoração e gratidão, mas é amor por Ele. Porque Ele nos tirou das trevas, do amor às trevas, e nos levou para a luz, no amor à luz. E Ele quem disse, eu sou a luz do mundo. Se nós amamos a luz, deveríamos amar a Jesus Cristo. E se nós amamos a luz, nós deveríamos amar a quem primeiro nos amou. Quando éramos ainda inimigos, quando ainda estávamos distantes, quando não havia nada que nos atraísse, quando pelos nossos méritos estávamos indo a passos largos para o inferno. Ele nos ama, irmãos. A palavra de Deus é essa carta de amor. Nós deveríamos trabalhar a vida inteira, por essência e por identidade, amar a Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo narrou, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Como é que eu posso amar a Jesus Cristo se eu não sei o que é que Jesus Cristo diz? Se eu não sei qual é a sua vontade? Se eu não sei quais são os seus anseios? É por isso que, a respeito do Antigo Testamento, um rei, Ezequias, recebeu uma determinada bênção, mas ele não correspondeu com a bênção que ele havia sido abençoado. Porque quando Deus abençoa, é óbvio que existem expectativas. E Deus, em relação ao seu povo, é óbvio que tem expectativas. Não porque Deus tenha necessidade delas, mas porque isso é o cerne da nossa identidade. É quem somos. É para onde vamos. Tirar isso é tirar literalmente uma parte de nós. Eu me lembro de ter casado na sexta-feira 13. Tudo bem, filho, relaxa, não teve nenhum problema. Se você achar que isso era um problema, fica tranquilo, porque eu sou de Tora, lá de Ares, não ia dar nada, tá tudo certo lá. Hoje eu tenho condição de resistir um pouco mais às asneiras que eu ouvia na época. Mas casar na sexta-feira 13, por quê? Algum problema? Eu não entendo, velho. Que viagem. Deus é dono da sexta-feira 13, do sábado 14, qualquer dia, irmão. Tá? E nós casamos numa cidade de 250 quilômetros de onde nós iríamos morar, que é Maringá. Casamos em Porã, saímos de lua de mel no sábado, voltamos para o sábado buscar as coisas na casa do pai dela, fomos para Maringá, chegamos sábado à noite, e domingo de manhã nós estávamos na igreja. E alguém perguntou para mim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim aqui porque é o lugar que eu tenho que vir. Não, mas você não está em lua de mel? Eu tenho o dia inteiro para estar em lua de mel. Calma, está tudo na paz. Eu não tenho outro lugar para ir. Posso ficar ou estou sendo expulso? Porque as pessoas ficaram indignadas. Porque eu estava na lua de mel, na igreja. Nós não temos outro lugar, irmãos. Nosso lugar é dentro da igreja. Aliás, diga-se de passagem, Douglas, nosso lugar é dentro da igreja.
Douglas, aí eu fui lá, meu santo é forte, hein, Douglas? Fui lá, orei com ele aí uns 21 dias atrás, mais ou menos, aí, né, Douglas? E falei, vamos orar para Deus dar filhos, para Deus dar graça, e vai dar tudo certo. Ele já foi, né? Thalita Defende foi para lá, Douglas da engravidou, deu tudo certo lá. Então, meu santo é forte. E aí o pastor vai saindo e orando e Deus vai multiplicando. Eita, né? Lorena, vou orar por você também, para Deus dar graça, né? Lorena diz, eu recebo, né? Tá bom, vai vindo, assim. Não só adoração, gratidão e amor, mas compaixão. Diz a palavra de Deus no verso 10, que nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. É óbvio que ele está tirando disso, das passagens do Antigo Testamento, e é uma passagem interessante porque é a passagem de Oséias. Oséias faz menção, Deus manda casar com uma prostituta, ele tem 2 filhos com essa prostituta, e os 2 filhos eram uma menina e um menino. E o nome da menina era Desfavorecida, e o nome do menino era Não Meu Povo. Não Meu Povo, Oséias de sei lá o quê. Já pensou? Que nome esquisito para dar para um filho? Como é que é o nome do seu filho? Desfavorecida. Porque os filhos era uma metáfora encarnada e visível da ação de quem o povo de Deus era em relação a Deus, e Oséias era a metáfora encarnada e visível da ação de quem Deus era em relação a este povo. E num determinado momento, essa passagem é aplicada ao povo judeu, que eles haveriam de não receber misericórdia. Isso se cumpriu quando vieram os assírios do norte. Mas, em outro tempo, à medida que se arrependeram, eles alcançaram misericórdia. E agora Pedro pega esta passagem, demonstrando que aquilo que Deus havia feito ao povo judeu, já que nós somos essa nação santa, demonstrando que nós recebemos misericórdia. Porque Deus está tentando demonstrar, entre outras coisas, para a vida de cada um de nós, que todos nós entramos na igreja não por méritos pessoais. Por méritos pessoais nós ganhamos o inferno, e pelos méritos de Cristo nós ganhamos o céu. Nós estamos aqui todos pela mesma razão. Nós saímos das trevas, nós estávamos distantes. Mas mais do que isso, é misericórdia, que é compaixão, não dar à pessoa aquilo que ela merece. Paulo aplica aqui, mas Paulo fala a respeito de Deus, sobre quem ele é no que diz respeito ao exercício da misericórdia. E ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 3. Significa dizer que todos nós, quando vamos participar de um velório, ou de alguém que tem dificuldades, se está passando por um momento de luto, de perda, de sofrimento, seja lá o que for, que precisa de uma palavra de consolo, nós dizemos, eu espero que Deus console a sua vida, porque Ele é o Deus de toda consolação. Deus sabe o que é padecer. O sofrimento humano não pega Deus de surpresa. Deus não é incapaz de trazer algum tipo de consolo do qual todos nós de quando em quando temos necessidade, porque Ele é o Deus de toda consolação. Mas o mesmo Deus que é o Deus de toda consolação, também a Bíblia diz que a consolação é originada nele, mas a misericórdia também é originada nele, onde ele diz que Ele é o Pai de misericórdias. Nós não temos com quem aprender a misericórdia, a não ser com aquele que é o primeiro a exercer o que é misericórdia, que é o próprio Pai. Não nos tratando como nós merecíamos, não dando a surra que era destinada a cada um de nós, mas de maneira absolutamente livre, porque não existe nada de fora da divindade que obrigue a divindade a ser misericordioso. Porque se misericórdia é não dar a surra que alguém merece, e externamente existisse alguma coisa que coagisse Deus a ser misericordioso, obrigatoriamente nós deveríamos defender o universalismo de que no inferno não vai ninguém. Porque Deus não vai dar surra em ninguém, no final das contas Ele vai impedir que as pessoas cheguem até lá. Mas isso não é verdade. O primeiro que está lá é Judas. Outros que estão lá é Satanás, os anjos e todos aqueles que seguem a mesma ética de Satanás. O que significa dizer que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu, porque é uma realidade real, é uma verdade verdadeira. O inferno, ele existe.
Se o inferno existe, e Deus é o Pai de misericórdias, significa que não há nada externo a Deus que obrigue Deus a exercer a misericórdia. A misericórdia é um ato livre da divindade. E é isso que faz com que mais e mais nós deveríamos aprender a sermos misericordiosos. Porque Deus não foi obrigado a se aproximar de nós para morrer por nós e para aplicar o sangue de Jesus a cada um de nós. Ele fez isso de maneira livre. O que significa que o que Deus espera do seu povo seja, no mínimo, um pouco mais de misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É engraçado que todos nós incorremos num grande perigo de sermos legalistas. Todos nós incorremos num risco de sermos duros demais, ou no mínimo a nossa avaliação ser uma avaliação descompensada. Quando aquele camarada no Novo Testamento, na parábola a respeito do perdão, do camarada de um rei que um cidadão devia uma determinada quantidade para um rei, e essa quantidade foi perdoada, e ele saindo do palácio, uma pessoa devia a ele uma quantidade infinitamente menor, e ele não foi capaz de perdoar. E os números daquela quantidade significa que o que ele estava devendo para o rei era 600.000 vezes mais do que aquele que devia a ele. Ele foi capaz de abrir o coração para receber o perdão 600.000 vezes maior e não foi capaz de 600.000 vezes menor perdoar quem estava do lado dele. Porque ele é uma demonstração de quem nós somos. Pessoas que têm dificuldades de serem misericordiosos. E o apelo de Pedro é que este povo, no momento de absoluta dificuldade e inquietude diante do sofrimento a que eles viviam, eles jamais absorvam o ditado de farinha pouca, o meu pirão primeiro. De aproveitar a primeira oportunidade de uma falha real. Porque a misericórdia, se não é dar uma surra que a pessoa merece, significa que aquilo que a pessoa fez, de fato, é alguma coisa que mereceria uma surra. Ninguém está querendo tampar o sol com a peneira e ignorar a maldade praticada. Mas nós precisamos aprender a sermos generosos, porque nós recebemos dessa generosidade. Nós perdoamos da mesma maneira no Pai Nosso, que temos sido perdoados pelo nosso Pai. Então, quando nós olhamos isso, o que é que Deus espera da sua igreja? Compaixão. Não é só olhar que literalmente nós não éramos povo e alcançamos misericórdia, louvado seja o nome de Deus, glória e aleluia, vamos para frente. Haverá circunstâncias onde irmãos em Cristo ferirão cada um de nós. Porque, por definição, nós não estamos completamente transformados. Nós estamos em transformação. Eu estou cansado de ouvir pessoas que saem da igreja porque o irmão Beltrano, fulano, e eu não posso negar que o irmão Beltrano, fulano tenha feito aquilo que ele está dizendo que os irmãos fizeram. Mas eu não posso concordar que a ação que nós deveríamos ter em relação a esses irmãos é uma ação de falta de misericórdia. Isso é estranho. Nós deveríamos ser conhecidos como pessoas generosas, pessoas que sabem abençoar na medida que foram abençoados. Por fim, não somente isso, não somente a adoração, e eu espero que nós entendamos a nossa real identidade e venhamos à igreja. Isso não tem nada a ver com um programa de 2021, o ano da adoração. Nós fomos salvos para adorarmos, não tem outra coisa para fazer na vida. Nós somos salvos e devemos ser gratos. Nós somos salvos das trevas e agora Deus colocou dentro de nós o desejo para amarmos a luz. Porque se dependêssemos de nós, nós desejávamos e amávamos as trevas. Mas, mais do que isso, a gente deve aprender a ser um povo compassivo, um povo que exerce compaixão, um povo que sabe o que é perdoar, porque ele mesmo experimentou do perdão. Um povo que sabe não tratar o outro da maneira que o outro merece ser tratado.
Um povo que tem toda uma lista de justificativas, justificáveis, para dar uma surra na vida de irmãos que prometeram e não fizeram. De irmãos que foram maldosos. De irmãos que se aproveitaram da nossa boa vontade. De irmãos que se aproveitaram de nós baixarmos a guarda para ferirmos a vida de cada um de nós. Assim como o salmista Davi diz, comiam da nossa mesa. Mas isso jamais deve ser motivo para deixarmos de congregar. Jamais deve ser motivo para deixarmos de nos amar. Jamais deve ser motivo para nos afastarmos do povo de Deus. Porque nós fizemos isso com Deus, irmãos. Nós matamos Jesus Cristo. Nós, quando o seu irmão estiver te devendo, lembra que você também estava devendo. Então, aprenda a ser misericordioso. E se é para aprender a ser misericordioso, você sabe que a gente só vai aprender a misericórdia quando alguém fizer alguma bobagem com a gente. Então, bem-vindo ao mundo e pode esperar essa bobagem, que um dia ela vai acontecer. Mas quem ama, busca oportunidades para amar, e quem é misericordioso, busca oportunidades para demonstrar a sua generosidade. Por fim, ele diz que, literalmente, a finalidade da nossa vida é para a adoração, é para a gratidão, é para o amor à luz, é para a compaixão, mas ele também diz que estas coisas todas aconteceram a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Anunciar é publicizar, anunciar é divulgar, anunciar é tirar da escuridão e colocar debaixo da luz. E Deus fez o que Ele fez em relação a cada um de nós, para que nós tivéssemos por essência a definição da nossa identidade de evangelização. A evangelização nada mais é do que falar bem de Deus. A evangelização nada mais é um desafio de nós falarmos das virtudes de Deus. Irmãos, virtudes no plural. Porque é um dos erros das heresias que se manifestaram no Brasil. Eu nem vou dizer os nomes aí, deixa o camarada, né? A gente percebe quando a carapuça serve, mas é do teísmo aberto, dos teólogos da abertura de Deus, dos frioilistas, que dizem que Deus, literalmente, na sua soberania, ele se autolimitou. Isso eles, não sou eu nem a palavra, tá? Deus se autolimitou e, portanto, ele não conhece o futuro, não sabe o que vai acontecer, porque, por amor, ele está construindo o futuro junto com a gente. Isso aí é você tentar, o erro disso daí, é você tentar ler os atributos de Deus única e exclusivamente à luz do amor. E parece que para falar de Deus a gente só sabe falar do amor. Aliás, já é bastante coisa. Tem bastante coisa para falar a respeito do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e assim por diante. E nós falamos do amor e devemos falar, porque Deus nos chamou para isso. Mas Deus nos chamou para falarmos das virtudes no plural. Se nós não queremos cometer os mesmos erros dessas pessoas que acabam caindo em heresias, nós precisamos entender que Deus é amor, mas jamais devemos ler todos os atributos de Deus exclusivamente à luz de um só, porque o dia que nós fizermos isso, nós cairemos em heresia. Deus tem mais virtudes para serem ditas, e certamente nós não teremos dificuldade em encontrar estas virtudes. Poder, santidade, justiça, compaixão, e a lista é grande, basta olhar. Eu e você fomos chamados para falar ao mundo bem do nosso Criador, para falarmos ao mundo a respeito daquilo que Ele é em essência, para falarmos ao mundo daquilo que Ele tem naturalmente nele e nós temos derivadamente em nós, para falarmos ao mundo daquilo que Deus é e daquilo que nós não somos. Nós fomos chamados por Deus para isso, para publicarmos, para manifestarmos a graça de Deus, proclamarmos as virtudes de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a igreja, por definição, ela precisa ser uma igreja evangelista. Não é um programa da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, da Igreja Presbiteriana Nacional, uma moda que vai pegar na Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul, onde a igreja cresceu e ela evangelizou, e a gente fica tentando achar artifícios e métodos para levar adiante aquilo que deveria ser natural em nós. Basta conviver com Deus,
daquele que foi capaz de dizer: quem de vocês me convence de algum pecado? Ninguém. Ninguém. Porque ele habita em luz inacessível e cheia de glória. E o desafio, então, para nós é: deste Deus que nós amávamos as trevas e agora amamos a luz, desse Deus que Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo, desse Deus que nós amamos quem nos amou primeiro, nós nos relacionamos em adoração, nós conhecemos cada vez mais quem Deus é e, naturalmente, nós iremos ao mundo dizer deste Deus que nos amou primeiro. Aquele que não faz isso não entendeu qual a sua real identidade. Não entendeu que não tem programação da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro que vá superar isso que faz parte da essência de quem nós somos. A igreja deve evangelizar naturalmente, irmãos, porque a gente vai encontrar virtudes naturalmente em Deus. Não tem nada de dificultoso. A gente pode ter vergonha, a gente pode ser tímido, ou a gente pode até ter pisado na bola e não consegue falar de uma virtude porque essa virtude exige alguma coisa de nós. Mas se nós andamos em comunhão com Ele, pedimos perdão, como diz 1 João, dos nossos pecados, e mantemos, diz o texto de 1 João, em comunhão com Ele, e diz o texto de 1 João, em comunhão com os outros. Se nós estamos em comunhão com Deus e em comunhão com a sua igreja, falar desse Deus e dessas virtudes é a coisa mais fácil de cada um de nós. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que possamos compartilhar, como ele diz ali, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A habitação de Deus, o povo de Israel não é mais o templo, nós somos o templo vivo. O sacerdócio não são mais os levitas, nós somos sacerdotes. O povo de Deus não são mais os descendentes físicos de Abraão, mas nós somos a raça eleita. Não há mais uma nação exclusiva abençoada, como era o povo de Israel, porque nós somos a nação santa. E não há mais um povo, como era o povo de Israel, porque nós somos o povo de Deus. Um povo do qual Deus espera que seja um povo adorador. E aí a minha palavra, o meu apelo, para quem está visitando, quem não está, para você que está visitando online, e para você que é da igreja que está online, a minha palavra é para todo mundo. Nós somos chamados para adorar a Deus. Ponto. E eu espero que a gente entenda que essa é a nossa finalidade precípua na vida. Não tem outra coisa para fazer a não ser adorarmos, a não ser sermos gratos, a não ser amarmos cada vez mais a luz, sermos pessoas compassivas, mas também homens e mulheres evangelizadores. Homens e mulheres, crianças e velhos, todos nós somos chamados para publicar, para publicizar as virtudes do nosso Deus. Não é virtude, mas são virtudes. Tem muitas. E aí eu pergunto para vocês, quais virtudes nós conhecemos e conseguimos falar de Deus além do amor? Fica aí o desafio para a gente ver se a gente está hábil em falar para alguém daquilo que é próprio em Deus e que é o cerne da nossa identidade. Vamos ficar de pé? Não sei como é que está a sua vida, mas eu sei o que é que Deus espera de nós. Adoração, gratidão, amor, compaixão e evangelização. Eu espero que a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, cada um fala do seu métier, nós vamos falar do nosso. Sejamos adoradores, gratos, amantes, compassivos e evangelistas. É esta a identidade da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, como é essa a identidade de todos os crentes em Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, louvado seja o teu nome. Como é bom meditar nela, como é bom pensar nela, como somos desafiados por ela. Muito obrigado porque ela nos alimenta. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Se há algum de nós aqui com dificuldade de fazer isso que é próprio da nossa identidade, ó Espírito Santo de Deus, tem misericórdia, nos ajuda. Nos convence não só do pecado, da justiça e do juízo, mas nos convença da nossa identidade, daquilo que era natural na nossa vida, daquilo que deveria fazer parte da nossa história, daquilo que deveria compor as fatias dos nossos dias, daquilo que deveria sair naturalmente das nossas ações e da nossa boca.
Ajuda-nos a sermos evangelistas. Ajuda-nos a sermos gratos. Ajuda-nos a termos gosto pela verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais nos aproximarmos de Ti, proclamando as Tuas virtudes, sendo pessoas compassivas quando isso se fizer necessário no dia a dia da nossa caminhada. Seja com a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, ó Deus, seja com cada um dos irmãos, seja com cada um daqueles que nos visitam, fisicamente presentes ou online, e que o Senhor nos faça uma igreja vibrante, porque a nossa identidade reflete isso. A nossa identidade requer isso, porque a igreja é o Israel do Senhor. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a absoluta e benéfica presença do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.